Olá, nessa aula a gente vai falar um caso clínico para a gente entender um pouco da terapia cognitiva. Esse caso, entretanto, ele tem a ver também com a cognitivo comportamental, porque ele tem a questão de trabalhar os comportamentos. Então ajuda a ter alguns elementos a mais. Só para a gente lembrar, o que está em questão na terapia cognitiva é o fato de que as cognições, elas influenciam os comportamentos. Tá? Vou escrever cômputo aqui, os comportamentos. E essas cognições são disfuncionais. O objetivo do tratamento é torná-las funcionais, tá bom? Então a gente tem uma paciente, mulher, 26 anos, casada, mãe de um filho, ela tem escolaridade de ensino médio, né? A queixa, quando ela foi encaminhada, era de transtorno depressivo recorrente com sintomas psicóticos. Então, provavelmente ela foi encaminhada já para o médico, né? Que aí já encaminhou, inclusive, com um diagnóstico psicopatológico, né? Então, quando essa mulher chegou, as queixas que ela trazia diziam respeito a irritabilidade, excesso de sono, pensamentos negativos, colocar barra para falar pensamento, tá? Pensamentos negativos, ideias de desgraças, né? De que alguma desgraça ia acontecer, alguma morte, alguma coisa nesse sentido. Ela vai contando sua história e o terapeuta vai vendo que ela estava com um relacionamento conjugal ruim, diminuição da vontade sexual, e isso influenciava a dinâmica familiar. O marido tinha uma postura compreensiva e acolhedora, embora ele não ficasse em casa, porque ele era caminhoneiro, então durante a semana ele estava sempre fora, só vinha no fim de semana. Na sua história anterior, ela não tinha conhecido o pai, sempre residiu com os tios maternos e a mãe, e era submissa a eles, prestando um comportamento subordinado a eles, então era mulher meio passiva na relação com eles, né? Sabia que tinha um irmão, mas não o conhecia. Relatou que a mãe por diversas vezes ameaçou matá-la e falava muitas desgraças para ela, e isso foi crescendo e alimentando um medo muito grande nela de que algo acontecesse, tanto física como psicologicamente, e ela acreditava que isso tinha contribuído para ela ter casado cedo. Provavelmente, estou supondo aqui, porque não diz no caso, ela saiu de casa mais cedo para casar, para poder, né, deixar de fazer parte desse contexto, né? Relatava também uma relação ruim com os familiares do marido, né? Tinha pensamento de matar o filho, e isso ia desencadeando outras ideias negativas, como a de que o diabo ia aparecer e acabar com tudo. Ela tinha também um fundo religioso, ela participava de igreja, e isso para ela era um aspecto positivo, embora ela ficasse sempre com medo de que o diabo pudesse aparecer, né? Na primeira sessão, ela veio desorganizada psicologicamente, muito preocupada também, desorientada, e aí o terapeuta identificou que era importante fazer uma reestruturação dos pensamentos negativos. Tá vendo? Aí já está a noção da terapia cognitiva. O paciente chegou, narrou sua situação, o que foi acontecendo, o terapeuta entendeu que ela tem pensamentos negativos, ou seja, cognições disfuncionais. E o objetivo é intervir para que eles se tornem pensamentos positivos ou pensamentos funcionais. Então, perceba que aí já está na leitura do terapeuta, na hora de acolher esse paciente, como fazer e como pensar o prosseguimento do tratamento. E ele fala assim, ela chegou com várias crenças disfuncionais. Quais que são as crenças disfuncionais? Crença de incapacidade, pensamentos negativos automáticos, do tipo, as pessoas não gostam de mim, sou insuportável e controladora, no meu trabalho ninguém gosta de mim, se acontecer o pior, ficar louca, não sei o que fazer, meu marido tem medo que eu fique louca, meu pai não me quis, abandonou eu e minha mãe, também não quero saber dele, aconteceu tudo isso por culpa da minha mãe não foi exemplo de família, não quero conhecer meu irmão porque ele é filho de outro relacionamento da minha mãe, tem alguma coisa muito incômoda com a mãe aí também, né? Seja contra ela própria, contra a mãe, na minha vida está tudo fora do lugar. Também apresentou sintomas de toque, né, de transtorno obsessivo compulsivo, fazendo rituais
como se fosse a forma que ela tinha para lidar com as ideias de desgraças, né? Então, já no primeiro momento foi feito um contrato de trabalho para estar junto, uma aliança terapêutica, e o terapeuta entendeu que isso ajudou um pouco a ela ficar mais tranquila para poder fazer o tratamento, né? E ficou um pouco mais segura e esperançosa. Ao longo então dos dias, o terapeuta foi trabalhando com metas, inicialmente analisando esses pensamentos disfuncionais, as crenças disfuncionais, e propondo metas de ação para que ela pudesse trabalhar, agir e criar novos repertórios de comportamento. Então, ele não faz a análise funcional como no behaviorismo, né, que faria a análise ali dos eventos do comportamento, ele faz a análise dos pensamentos, das crenças que essa pessoa tem, né, para enfim poder propor metas de atividade. E aí ele falou aqui que foram feitas 3 propostas de metas para mudar os comportamentos. A primeira delas foi para ela acordar mais cedo e buscar atividades para preencher o seu dia, né? E aí ela foi fazendo, conseguiu acordar mais cedo, conseguiu fazer novas atividades, foi fazendo um inventário de possibilidades. Assim, o que eu posso fazer durante meu dia? Isso e aquilo. E ela foi realizando isso ao longo do seu dia, foi ficando um pouco mais capaz de enfrentar outras. E a partir daí ela foi para novas atividades. Então foram colocadas as primeiras metas, ela conseguiu realizar, ela foi então trazendo novas metas para estar realizando ao longo do tratamento. Na medida em que ela ia fazendo isso, ela ia começando a se desafiar um pouco mais e se sentir um pouco bem, um pouco melhor para poder lidar com isso. O terapeuta foi fazendo um conjunto de avaliações ao longo do tratamento. Não sei se você conhece, mas o Beck, ele construiu várias escalas, que são as chamadas escalas Beck, né? São escalas de avaliação da depressão, de ansiedade, de outros aspectos. E aí o terapeuta ia avaliando isso e ia vendo que ela ia tendo melhoras ao longo do tratamento. Então o tratamento era sempre, a partir do momento que você tem as queixas, o sintoma, ele aponta não para um conflito psíquico, não para um evento comportamental, para uma análise funcional, não para os aspectos do inconsciente coletivo. Ele aponta para que se entenda quais são as crenças disfuncionais e para a construção de novos comportamentos aí no processo. E aí ela foi chegando ao ponto de ter novas crenças. Aí o terapeuta foi dizendo assim, com o tratamento, que é um tratamento de crítica das crenças, reflexão sobre elas. O pessoal da cognitivo comportamental, inclusive, usa muito o trabalho de avaliação por score, por item, né? Por exemplo, avalia que nota que você dá para esse pensamento, que nota você dá para esse pensamento, e vai comparando, vai discutindo, que é a forma pragmática de estar analisando isso, né? Não vai ficar ali fazendo as associações livres, como na psicanálise. É para analisar racionalmente cada um desses processos, convidando o paciente a ser mais racional diante do que ele tem de pensamentos, né? E aí outras crenças foram surgindo, que são crenças mais funcionais. Quais que são? Crenças de capacidade. O fato de não saber tudo de todas as coisas não significa que eu sou um fracasso, mas que eu sou humana, então ela já mudou a forma de pensar. Sou uma pessoa capaz. Eu queria controlar todas as pessoas e no final não controlava ninguém, nem mesmo eu. Cada um tem suas vontades e decisões e eu devo respeitar para que eu seja respeitada. Crença de estima. As pessoas se preocupam comigo, mas têm vida própria. Algumas pessoas podem até não gostar de mim, mas não quer dizer que todo mundo não goste. Crença de adequação. Eu sou boa, trabalhadora, feliz, vaidosa, digna. Coloquei minha sogra no lugar da minha mãe. Meus dias são preenchidos da melhor maneira. E crenças funcionais. Em muitos momentos o pior pode não acontecer. E quando acontecer, conseguirei lidar com ele de uma boa forma. Então, a ideia aqui é de que o paciente vá criando crenças, cognições mais funcionais para que ele possa se ajustar e se adaptar melhor ao que ele está vivendo no cotidiano dele. Tudo bem? Então, esse é um ponto importante. E aí, obviamente, foi seguindo o tratamento a partir daí. Então, no campo da terapia cognitiva e da terapia cognitivo-comportamental, o que está em questão é que crenças disfuncionais influenciam na produção dos sintomas. A gente tem que ir dos sintomas para essas crenças e propor metas de aprendizagem de novos comportamentos. Tudo bem?
Dá uma olhada no material, estou deixando o caso aí para você ler. Se você tiver alguma dúvida, pergunta que a gente discute um pouco mais, ok? Um bom estudo. Tchau!